Aqui vai ficar do lado. Vamos lá para a nossa aula de eletrônica analógica. E a aula de hoje é sobre sinais senoidais e diodo retificador, né? Aqui é o professor Anthony, como vocês já sabem. E vamos nessa, né? A introdução desse conteúdo, a gente vai ter que falar um pouco sobre o que é corrente contínua e o que é corrente alternada, tá, pessoal? Esses conceitos a gente tem que entender para a gente poder avançar. Bom, a corrente contínua, né, é toda a corrente elétrica em que o fluxo de elétrons não muda a sua direção. Só um momento, pessoal. Em que o fluxo de elétrons não muda a sua direção, né? Deixa eu tentar resolver isso aqui. Tá me incomodando. Isso. Bom, corrente contínua é tudo aquilo que a gente está estudando até o momento, né? Vocês já devem ter feito também eletricidade básica. Então vocês viram que vocês trabalharam com circuitos elétricos em corrente contínua, na maior parte do tempo, né? Aqueles circuitos elétricos parecidos com esse aqui da figura, né? São aqueles circuitos elétricos que começam aqui em uma fonte, que é positiva e negativa, né? Passa uma corrente que flui nesse sentido aqui, né? Nesse caso, porque o positivo está aqui em cima e o negativo aqui embaixo, então vai fluir nesse sentido aqui horário, né? Sentido horário, né, pessoal? Ó, mesmo sentido do relógio analógico, né? Então, você vai ter a fonte de energia, né? A corrente elétrica, que é essa aqui, né? Que é contínua, e o consumidor. Um consumidor aqui, né? Que no caso aqui é uma resistência elétrica, né? Poderia ser outro tipo de consumidor, tá? Mas o mais comum que vocês já devem ter trabalhado era com corrente elétrica, tá? Minha canetinha aqui tá bem ruim. Vou tentar fazer de outra forma. Ah, melhorou. Consumidor, né? Então você tem a fonte. O que vocês viram, né, até agora? Vocês viram que a fonte era em corrente contínua. Talvez mesmo sem perceber, vocês já estavam trabalhando com essas fontes em corrente contínua, tá bom? E observem aqui, eu deixei uma animaçãozinha aqui, ó, para vocês perceberem a corrente contínua aqui, ó, nesse cantinho aqui direito, ó. Vocês vão ver que é o fluxo de elétrons. Se a gente perceber essas esferas aqui amarelas, né? A gente pode interpretar como elétrons, né? Vocês podem ver que o fluxo de elétrons segue a direção horária que a gente especificou devido à configuração da fonte, ó, positiva, negativa, os elétrons saindo positivo, indo para o negativo, né? Então observem que eles se movem, né, em uma direção só, o que é uma característica da corrente contínua, tá bom? Então, exemplos de fontes de corrente contínua. Vocês têm as pilhas, baterias, dínamos, painéis solares, né? Que hoje em dia é uma novidade, né, tecnológica. Os painéis solares, eles geram corrente contínua. Geralmente são utilizados em circuitos de baixa tensão, como computadores, celulares e aparelhos eletrônicos em geral, tá, pessoal? Computador, celular e aparelhos eletrônicos em geral têm baixa tensão, normalmente entre 12 volts, nossa, entre 12 volts, só um momento, entre, entre 12 volts a 5 volts. Normalmente, não quer dizer, né, que não pode ser um pouco maior nem um pouco menor, né? Isso aqui é o mais comum, 12 a 5 volts, esses aparelhos, né, em corrente contínua, tá bom? Então vamos lá. Apagar as anotações. Bom, agora a gente vai estar trabalhando com outro tipo de corrente também, né? Juntamente com a corrente contínua, mas a gente vai estar trabalhando com a corrente alternada, tá? Então, o que significa corrente alternada? Ela, diferentemente da corrente contínua, os elétrons se deslocam em duas direções alternadamente. Desse modo, a carga é ora positiva
e hora negativa. Essa variação é chamada de ciclo e ocorre, né, normalmente entre 50 e 60 vezes por segundo. Normalmente, não quer dizer que não pode ser maior nem menor. Esse 50 e 60 vezes por segundo é propositalmente colocado aqui porque a corrente alternada, por exemplo, que chega na casa de vocês, tá? A corrente da tomada, né? Então a tomada elétrica aí das residências, ela é uma corrente alternada e ela, né, na nossa região aqui em São Luís, ela é de 220 volts a 60 Hz. Isso aqui eu vou explicar mais para frente, mas 60 Hz é como se fosse 60 vezes que a energia fica alternando, tá? Entre positivo e negativo, tá? Então a energia da tomada residencial é 220 volts, né, com uma frequência de 60 Hz por segundo, né? Aqui é onde a distribuição de energia, né, em residências, prédios, indústrias se dá por meio de corrente alternada, assim como transmissão de energias entre cidades. Então, quando você fala de distribuição de energia, é a distribuição na cidade, né? Residência, prédio, indústrias são feitos, né, pelos postes, transformadores e são feitos em corrente alternada. A transmissão de energia, né, pessoal, para quem já viajou aí para o interior, vocês já verificaram, né, grandes estruturas de transmissão de energia, né, durante o trajeto para uma cidade, eu acho que vocês já perceberam, né? Esse tipo de transmissão de energia se dá também em corrente alternada, tá bom? E geralmente é entre cidades também. A transmissão de energia é entre cidades e a distribuição de energia é entre os bairros e residências. Mas de qualquer forma, as duas formas de a distribuição e transmissão são feitas em corrente alternada, tá? E aqui um esquema elétrico da corrente alternada, né, para a gente entender um pouco. Observem que a fonte já tem uma simbologia diferente, ó. Aqui a fonte, observem. Essa fonte ela meio que tem aqui um sinal, ó. Vou botar aqui mais como se fosse um zoom aqui. O sinal aqui, ó, é dessa forma, né? Esse sinal aqui significa que a corrente é alternada de forma senoidal. A gente já vai entender o que é isso, mas isso aqui é o símbolo de uma senoide, tá? Vocês já viram em matemática seno, cosseno? Vocês estão vendo agora? Né? Funções trigonométricas. Bem, pessoal? Vocês ainda não estão vendo? Assim, ó, seno. Ai, caramba. Seno de x, seno de aqueles senos comuns aí no ensino médio, né? Que é o seno de π, né? Professor, eu lembro que eu vi isso no nono ano. Seno de π. A Vitória falou, né? Nono ano, né? Ok, vocês devem ter visto no nono ano. Vocês vão reforçar também no ensino médio, né? Seno de π, cosseno, né? Aquele 2π. Enfim, isso aqui são as relações básicas, tá? Eu não vou colocar aqui. Não é aula de matemática, mas vocês já viram na matemática, com certeza, tá? E, e vocês estão vendo aqui uma aplicação prática desse conceito matemático, né? Seno, cosseno. No caso aqui, a corrente alternada, ele, por ficar alternando, né, a corrente no circuito, ele gera um sinal senoidal, tá? Gerado por uma função matemática. Para vocês verem como, né, a matemática se liga, né, na, aqui na nossa base técnica, né? Na engenharia também, né? Então, né, aqui a representação esquemática e aqui é uma representação que eu coloquei aqui um desenho para vocês aqui animado, ó. Observem que os elétrons, eles se movem não mais continuamente em um sentido só. Ele vai ora para um sentido, ora ele volta, né, para outro sentido. Dá para vocês verem aí, ó. Uma hora ele está em um sentido, outra hora ele vai para outro sentido. Uma hora ele está no sentido horário, né? E outra hora ele está no sentido anti-horário. Tá bom? Deu para entender, pessoal, o conceito da corrente alternada?
e por que ela é diferente da corrente contínua nesse caso? Ficou alguma dúvida? Essa parte aqui é importante, viu, pessoal? Pra gente poder continuar. Tá, ok. Não tem dúvidas, vamos continuar. Bom, aqui, né, eu coloquei as diferenças entre a corrente alternada e contínua para reforçar, né? Só um momento aqui. Bom, aqui eu coloquei lado a lado, né, os dois tipos de corrente, né? Observem que a corrente contínua dá para você identificar, né, primeiro pela fonte, que ela é positiva ou negativa, fixa, e aqui na alternada você já tem um símbolo diferente, né, que é o seno. E segundo, pela figura, né, você vê que a corrente contínua ela vai só em um sentido e a alternada fica alternando os sentidos, né, daí o nome corrente alternada, tá? Aqui eu falo também que a corrente alternada, devido à sua alternância de direção, gera um sinal característico que é o sinal senoidal. Ok? Que é o que a gente vai estudar agora. Observem aqui, eu fiz uma representação no tempo. Opa, desculpa, eu fiz uma representação aqui, pessoal. É uma representação da tensão elétrica pelo tempo. Então vamos dizer que esse gráfico aqui é um gráfico cartesiano, né? Aqui na nossa linha vertical, né, nós temos a tensão e na nossa linha horizontal nós temos o tempo. Então, né, como a corrente contínua ela não varia a direção, né, com o tempo, pode ser corrente ou tensão, mas vamos mencionar só a tensão. Como a corrente contínua ela não varia a sua direção, ela é apenas em um sentido. Se a gente fosse analisar um circuito de corrente contínua, se você fosse lá pegar uma bateria e analisar a tensão dessa bateria no tempo, ou seja, você faz uma medição em 1 segundo, em 2 segundos, 3 segundos, infinitos segundos, na condição ideal, né? Se você faz essa medição na bateria, se você fosse traçar um gráfico, né, no tempo, digamos que aqui é 1 segundo, 2, 3, né? Só arrumar isso aqui. Tá bem ruim essa minha canetinha. Então, se a gente fosse traçar 1, 2, 3, vocês veriam que a contínua, que é esse traçado aqui vermelho, ela está sempre em um valor fixo, né? Que pode ser, digamos aqui, que 12 volts. Esse é um gráfico de tempo por tensão. Então você tem 1 segundo, 12 volts. 2 segundos, 12 volts. 3 segundos, 12 volts. Você vai ver que vai gerar uma reta, né? É um sinal característico, né? Da corrente contínua. Uma reta, né? Da tensão. Você não tem variação, tá? Já aqui nesse gráfico inverte, né? Você tem a corrente alternada. Que como ela alterna, se você fosse medindo a tensão durante o tempo, né? Você vai ver que a tensão, ora ela estaria em zero, aí ela ia subir até um ponto máximo, aqui eu vou colocar V de pico, tensão de pico, né? Vocês podem ver que é meio que um pico aqui, né? Um cume, né? Do sinal, ó. É o ponto mais alto. Depois ele desce novamente para zero, né? E vai continuando descendo até um valor aqui de menos pico, menos VP. Lembrando que aqui nesse gráfico aqui nós temos zero. Para cima você tem valores positivos e para baixo você tem valores negativos. Então, digamos que esse menos VP aqui estaria bem aqui, né? Um valor negativo de pico. Seria o mesmo valor de pico aqui no positivo, só que negativo, tá? Porque ele é simétrico. Observem que aqui o sinal ele é igual, né? Só muda, né? O lado em que ele está virado aqui o senoide. Uma hora ele está no lado positivo, né? E outra hora ele está no lado negativo, mas os valores são iguais, só que mudam o sinal, tá bom? Isso é a característica dos sinais, né, pessoal? A gente já está trabalhando agora com sinais, tá ok? O sinal contínuo, ele é uma reta. O sinal da corrente alternada é essa senoide aqui que vocês estão vendo.
Bom, agora a gente vai ver o que é o sinal senoidal, né? De fato, vamos trabalhar apenas com o sinal senoidal aqui. O sinal senoidal, pessoal, ele é uma função, né, matemática que vocês já devem ter visto, embora poucos falaram aí. Por exemplo, um seno de π, né? Isso aqui é uma função matemática. Função matemática. Certo? Bom, ele tem algumas regras, mas uma coisa que você já deve ter visto em matemática, vão ver ainda, é que ele é uma função que a gente chama de função periódica, tá? O que é uma função periódica? É uma função que se repete. O que é algo periódico, né? Tirando um pouco do conceito matemático, mas no dia a dia, você já deve ter ouvido falar que há uma periodicidade no acontecimento de algo, né? Digamos que o ciclo da Lua, né, por exemplo, ele é periódico, né? O ciclo de rotação da Terra, né, você sabe, enfim, nosso planeta, ele tem uma rotação, né, que faz um ciclo. E esse ciclo dura o quê? Um dia, né? O ciclo de rotação da Terra é um dia, então ele é um ciclo periódico de um dia, tá? Ele faz esse ciclo em um dia. Esse é o período de rotação da Terra, um dia, ok? Então, há periodicidade em várias coisas, né, que se repetem no nosso dia a dia, tá? Nesse caso aqui da corrente não é diferente. A corrente elétrica alternada, ela é periódica, ou seja, ela se repete na sua alternância, né? E cada intervalo de tempo é um ciclo, como eu mencionei. Você tem o ciclo do dia, né, que tem um período que é um dia, e nós podemos chamar que um ciclo, né, o dia, né, a unidade, por exemplo, tem 10 dias, um dia é um ciclo, né? 10 dias são o conjunto de 10 ciclos. Então a mesma coisa aqui, o sinal senoidal, ó, ele gera esse gráfico aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, vocês vão ter aqui o zero, né? E aí do zero você vai fazer aquele mesmo processo, né? Aqui tá invertido, né, do sinal anterior, mas enfim, é a mesma coisa, é um sinal senoidal também. Ele começa aqui em zero, desce, sobe e volta em zero. Na verdade, ele volta em zero também aqui, depois ele sobe, desce e vai se repetir. Observem que essa primeira imagem aqui até esse ponto TC, ela é igual a essa próxima imagem que vai surgir aqui, não é? Esse próximo sinal. Por isso que ele é periódico, porque ele vai se repetindo, ó. Aí ele para aqui, depois vai continuar se repetindo infinitamente, tá? Então, esse primeiro ciclo, essa primeira imagem, né, é o que a gente chama de um ciclo, tá? Mais alguma coisa aqui? Pois é, e o tempo em que leva para fazer esse ciclo a gente chama de período, tá? Qual é o tempo que leva para a Terra fazer uma rotação? Um dia, né? Um dia a gente pode transformar em horas, né? Não é 24 horas, não é isso? Horas não é uma unidade de tempo, não é? Então a gente pode dizer que o dia ele é medido em tempo. São 24 horas, né? Não sei quantos minutos, não sei quantos segundos, você pode ir convertendo, né? Então, tudo que é periódico, ele é medido em tempo, unidade de tempo. Então, no caso aqui, nossa unidade de tempo é o segundo, nesse caso aqui da nossa corrente, tá? Bom, e o outro conceito é a frequência, tá? A gente já falou do período, agora a gente vai falar da frequência. O que é a frequência? A frequência já é um conceito dos sinais periódicos também, dos acontecimentos periódicos, e ela é normalmente definida em hertz, tá? Não é mais segundos. E a frequência, pessoal, é o número de ciclos em um intervalo de tempo de um segundo, tá? Tá ok? Por isso, né, no caso do exemplo da tomada da residência, que eu acho que eu vou colocar aqui, né? Acho que eu até botei aqui. Não coloquei, enfim. Você diz que é 60 Hz, tá? No caso da tomada residencial é 60 Hz. Então significa, né, como a definição aqui é o número de ciclos por segundo, significa que você vai ter um ciclo senoidal 60 vezes em um segundo, tá?
A gente já vai ver o que isso significa na prática. Aqui continuando, né? Característica importante do sinal senoidal, né? A gente já mencionou, ele tem uma forma periódica, forma de onda que se repete após um certo intervalo de tempo. Ele tem um período, né? Que é um intervalo de tempo entre repetições sucessivas, né? Ou no caso, o intervalo de tempo do ciclo. O ciclo, né? Porque é parte de uma forma de onda contida em intervalo de tempo. E a frequência, que é o número de ciclos contido em um segundo. Bom? Aqui eu falo um pouco mais sobre período e frequência. Período é o tempo em segundos em que um ciclo do sinal periódico é executado. Como a gente já tinha mencionado, já a frequência é o número de vezes que o ciclo se repete por segundo. Matematicamente, né, pessoal, eles são expressos nas seguintes fórmulas. A frequência, né, como a frequência é o número de vezes em que um ciclo se repete, não é isso? E um ciclo ele é definido por um período, né, de tempo. Então nós podemos dizer que a frequência ela é igual a 1 sobre período. Não é a quantidade de ciclos em um segundo. Aqui nós temos um segundo, que é aqui em cima, né, 1, representado pelo número 1, dividido, né, pessoal, pelo período. Essa é a frequência. Ok? Já o período, pessoal, observem que nessa equação aqui você tem frequência 1 e período, né? Então o período nada mais vai ser, né? Só se você conseguir inverter, né, essa frequência. Você passa a frequência para o lado aqui onde está o período e o período para o lado onde está a frequência. Então você vai ter t, que é o período, igual a 1 sobre f. Então dá para notar que essas duas relações entre frequência e período, elas são, né, inversamente proporcionais, tá? Como a gente dizia. Ou então, né, elas podem ser derivadas de uma para outra. Então você tem frequência que é 1 sobre período e período que é 1 sobre frequência. São relações inversas, tá? Inversamente proporcionais. Tudo bem? Para vocês entenderem melhor, né, eu coloquei aqui uma tabela de unidades mais utilizadas para frequência na eletrônica, né? Você tem aqui um Hertz. O que significa um Hertz? Que é um ciclo. O Hertz é um ciclo por segundo. Tá? Qual o período de um Hertz? Pessoal, se você... Período. Vamos pegar aqui a frequência de um Hertz. Qual seria o período? Aqui está dizendo que é um segundo, né? Vamos saber se é isso mesmo? Vamos lá. Frequência é igual a 1 sobre t. Digamos que eu tenho a frequência de 1 Hz. O que eu vou fazer? Vou substituir aqui o f, né, por 1 Hz. Aí o que vai fazer? Vou botar 1 é igual a 1 sobre t. Qual vai ser o período aqui, pessoal? Vamos lá participar. É o próprio 1 segundo, né, pessoal? Observem que você tem 1, né, que é a frequência que eu dei, que é 1 Hz, igual a 1 sobre t. Eu quero achar o período de 1 Hz. O que eu vou fazer? O t aqui está nesse lado aqui no dividendo, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para o outro lado, ele vai passar como? Multiplicando. Então vai ficar 1 vezes t igual a 1. Qual o resultado disso? T igual a 1 unidade de período, segundo. Então o período para 1 Hz é 1 segundo. Deu para entender? Vamos lá, pessoal, bora participar, tá? Vocês estão muito caladinhos aí. Eu não sei se vocês estão aprendendo ou não. Mas vamos aqui, ó, para a próxima frequência, que é 10 Hz, né? No caso de uma frequência de 10 Hz,
Qual o período? Aqui já tem a tabela, né? Mas se eu não quiser usar a tabela, vamos comprovar se a tabela está certa. Eu vou lá na fórmula do período, se eu quiser, ir direto, né? Sem usar. Eu usei a fórmula da frequência para chegar no período, mas eu posso usar a fórmula do período de cara, né? Qual é a fórmula do período? É T igual a 1 sobre F, que é a frequência, né? Minha frequência é 10, então T vai ser igual a 1 sobre 10, que vai dar o quê? Se vocês usarem a calculadora ou fazerem de cabeça, vai dar 0. 1 dividido por 10 é 0,1 segundo. Essa é o período e essa é a frequência desse sinal. Igualzinho aqui o que está na tabela, né? E assim você vai fazer sucessivamente, né, para os outros casos, e sempre você vai ver que vai ter uma relação inversa. 1 é igual a 1 segundo, porque o inverso de 1 é 1 segundo, né? Não tem como, né? O inverso de 1 é o próprio 1. 10 Hz vai ser o inverso de 10, que é 1 sobre 10, que é 0,1 segundo. E 100 Hz, né, vai ser o inverso de 100, que é 1 sobre 100, que é igual a 0,01 segundo, tá? Então vocês vão ver que sempre é uma relação inversa entre frequência e período. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, pessoal? Eu gostaria que vocês fizessem, né, agora aqui na aula. Ele está querendo, né, a frequência e o período do sinal senoidal que a gente está vendo agora, né? Graficamente, né, agora a gente tem um sinal e ele é senoidal, né? Sinal senoidal. Então, o que eu quero que vocês me digam é o período e a frequência desse sinal, tá? Quem se prontifica aí? É mais 8, professor. 8? É, eles estão falando no chat. Ah, botaram no chat, hein? Sim. Eu não tô vendo aqui no chat não, pessoal. Eu não tô... Não sei se o chat... Vocês estão falando no chat agora? Também não tem nenhuma mensagem aqui no chat, não veio, não. Ah, tá. Tudo bem. Enfim, alguém fez? Não é mais 8. Lembrando, né, pessoal, que o período é o tempo em que leva para fazer um ciclo de um sinal. Um ciclo de um sinal é um ciclo completo de uma figura, tá? No caso aqui, nós temos aqui, vamos aprender a interpretar esse gráfico, né? Nós temos uma figura que começa em 0, né? Que está aqui na linha vertical, na linha horizontal. E aqui você tem um gráfico em que nas linhas verticais você tem uma amplitude, né? Pode ser tensão corrente, não importa. O que importa é o sinal que está sendo gerado. E no sinal horizontal você tem o tempo. Uma figura senoidal, uma figura periódica qualquer, observem que aqui ela sobe, né? No caso aqui da senoidal, desce. E nesse ponto aqui, ela não vai repetir o sinal anterior, que eu coloquei aqui em vermelho. Ela não vai repetir a mesma figura. Hein? Vou esperar vocês falarem agora.
Eita, pessoal, vocês não estão participando da aula, né? Complicado. Vamos lá, eu tenho fé que alguém vai responder aqui, ó. Vou falar novamente. O período, pessoal, é o tempo que leva pra gente fazer um ciclo. Esse é o T, tá? Um ciclo, pessoal, como a gente viu, né, no slide passado, é uma figura completa do sinal periódico, tá? Depois de um ciclo, você vai ter outro ciclo, depois outro, infinitos ciclos da mesma figura. Observem que essa figura aqui que eu coloquei em vermelho é a mesma aqui que está do outro lado aqui que é, eu não, eu não, eu não coloquei em vermelho, mas é a mesma coisa. Observem, elas são iguais. Essa segunda figura vai ser o segundo ciclo. Mas o período, não importa a quantidade de ciclos, é o tempo que leva para executar um ciclo. Que seria, nesse caso, pessoal, observem aqui, eu vou esperar alguém falar, tá? É sério. Qual é o tempo que está levando para executar esse ciclo aqui? 0,1 segundo. Opa, muito bem, aí o Abidiel falou. Muito obrigado. 0,1 segundo, pessoal. Isso aqui era só para a gente fazer graficamente mesmo, para vocês verem que dá para identificar de forma gráfica. Então, o período aqui é 0,1 segundo. Muito bem, que é o tempo que leva para executar um ciclo. Nesse caso aqui da figura. Qual seria então a frequência, pessoal? Lembrando que a frequência é igual a 1 sobre o período, é o inverso do período. Seria 10, professor? Muito bem aí a Caroline. Frequência no caso aqui seria 1 sobre 0,1, que é o período, que vai dar igual a 10 Hz, tá? Essa é a unidade. Muito bem, pessoal. Show de bola. Então nós temos aqui nessa figura um período de 0,1 segundo e uma frequência de 10 Hz. Ponto, tá? Muito bem, a gente podemos continuar. Se alguém tiver dúvida, pessoal, pode falar, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês para a gente entender o conteúdo, tá? Eu sei que muitos estão vendo isso aqui pela primeira vez, né? Não é um assunto normal, né? Mas é porque vocês também não são alunos normais, né? Vocês são alunos do curso técnico. Então vocês veem, né, com frequência essas coisas mais complicadas, né? Porque no final do curso vocês vão estar aptos, né, a estar trabalhando, né, com o curso técnico, né? Muitos de vocês se quiserem, né? Mas o conhecimento vocês têm que ter. Aqui eu já coloco aqui a solução, né, no slide, que eu depois vou passar para vocês. E vamos indo, né? Bom, aqui vocês têm... Estão falando que eu chamei vocês de doidos. Não, gente, que isso. Alguém fora do normal não é uma pessoa doida, né? Alguém fora do normal é uma pessoa que está, no caso, por exemplo, o normal do ensino médio é vocês só aprenderem o quê? Matemática, português, né? Biologia, química. No curso técnico, vocês já estão vendo, né, assuntos específicos da área de vocês, entenderam? Isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, aí vocês vão ver o que? Eletricidade, vocês vão ver programação, informática. Vocês não sabem, né? É por isso que eu insisto muito que vocês participem da aula, no privilégio, né, que vocês têm de estar estudando isso. Muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade, tá? Isso é meio que um privilégio mesmo vocês estarem aprendendo isso. Então, muita gente aqui depois do curso pode inclusive já sair empregado, né, pessoal? Que é muito difícil hoje em dia para alguém que só tem o ensino médio, né? Alguém que tem o ensino médio técnico já sai muito provavelmente empregado aí, se estiver querendo muito, né? Já um emprego, ok? Infelizmente, nas condições atuais é bem difícil, né? Com a pandemia. Mas ano que vem, né? Que já é o terceiro ano de vocês já vão estar
mais aptos, né? Quem sabe já vai liberar o estágio, né? Que não está sendo possível hoje em dia, o estágio técnico. Bom, nós temos aqui os parâmetros importantes do sinal senoidal. Não é só frequência e período, né? A gente já viu esses dois que são fundamentais, mas existem outros parâmetros já relacionados ao circuito elétrico, que no caso é o valor de pico, que é o valor máximo, né, que você consegue no sinal, que é o Vp, e o valor, né, de pico inferior também, que é o Vp menos, que é a mesma coisa. Vp é igual a Vp menos, só muda o sinal. Outra coisa que vocês vão ver é o valor eficaz do sinal. O valor eficaz do sinal é esse valor bem mais ou menos aqui, ó, no gráfico, que é um valor que se repete duas vezes. Tá? É um valor médio, né? De um ciclo, mais ou menos, tá? Então, o valor de pico e o valor eficaz você pode obter matematicamente. Observem aqui que o valor de pico ele é igual a VRMS, que é o valor eficaz, tá? Vezes raiz de 2. Ou então você pode ter o VRMS e obter o valor pelo valor de pico, né? Que é o valor de pico sobre raiz de 2. Tá? As equações estão aqui no slide. Qualquer dúvida vocês voltem aqui no slide. Mas, para não ficar dúvidas, a gente faz aqui um outro exemplo, né? Então, a gente já viu o que, pessoal? Repetindo, período, frequência. Agora a gente vai descobrir o que é valor de pico e valor eficaz, né? Que é o VRMS, tá? O valor eficaz. Essa é a sigla. O exemplo aqui é, sabendo que uma tomada de uma residência 220 volts alternado, né? Aqui já tem um outro termo aqui comum para corrente alternada, VAC, que é a sigla para corrente alternada em inglês, né? Mas pode ser VCA também, corrente alternada, né? Podia até corrigir isso aqui para não ficar em inglês, né? Calcule o valor máximo da tensão na tomada, tá? Pessoal, quando a gente fala de valor eficaz, a gente estava falando, né, obviamente, do valor que você vai utilizar para os cálculos e também para a energia dos equipamentos. Em corrente alternada, a gente não utiliza o valor de pico como referência, tá, nos equipamentos. Tá bom? A gente não utiliza o valor de pico, a gente utiliza o valor eficaz, que é o VRMS. Que é mais ou menos nesse ponto aqui, viu? Que é menos, 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 que é mais, 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 tá? Por que nós não utilizamos o valor de pico? Porque, se vocês repararem, o valor de pico é um valor que acontece apenas uma vez no ciclo positivo, né? Ou seja, no quadrante positivo e apenas uma vez no quadrante negativo. Então, se ocorre apenas uma vez, ele é pontual, tá? Ele ocorre e já abaixa. Então a tensão sobe até o pico, depois ela já abaixa. Então é um valor que não dá para a gente utilizar nos equipamentos. Então o valor que nós realmente utilizamos como referência é o RMS, que é um valor intermediário aqui ao valor de pico, que fica normalmente aqui nessa região, mais ou menos aqui. E ele é calculado, tá? Dessa forma, VRMS, como a gente viu no slide anterior, é o valor de pico sobre raiz de 2, tá? Então, quando você tem um exemplo em que fala a tensão da tomada de uma residência é 220, a gente está falando que esse 220 aqui, ó, é o valor RMS ou valor eficaz, tá bom? Então, sabendo que a tensão na tomada de uma residência é 220 volts alternado, quando eu falo 220 volts alternado, tomada da residência, eu estou falando do valor eficaz. Então eu acredito que vocês já devem ter visto os pais de vocês comprando, né? Algum eletrodoméstico, alguma lâmpada, né? E com certeza vocês já repararam que eles falaram, é 220, né? É 220 volts, né? No caso essa lâmpada é 220, né? Então, quando você está falando sobre 220 volts, você está falando da tensão da residência, tá? Que você vai lá na tomada e pluga, né, o equipamento. Então, essa tensão
ela também é conhecida como valor eficaz, ou RMS, tá? Bom, dito isso, esses primeiros conceitos aqui para vocês entenderem, a questão ele quer o valor máximo da tensão na tomada. Se ele quer o valor máximo, qual é o valor máximo aqui desse sinal senoidal? É o valor de pico. Certo? Então vamos usar, né, no caso, essa equação aqui do valor eficaz para obter o valor de pico. Bom, se eu sei que 220 é valor eficaz, que é a mesma coisa de VRMS, eu vou só substituir. O VRMS vai virar 220 igual ao valor de pico sobre raiz de 2. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse raiz de 2 para o outro lado aqui, 220, né? Como o raiz de 2 está sendo um divisor, né? Eu vou passar multiplicando, né? A regra aqui da matemática, tá, pessoal? Então vai ficar 220 vezes raiz de 2 igual VP. Ou então VP igual a 220 vezes raiz de 2, para facilitar a leitura, né? A gente, como é leitores ocidentais, né, a gente costuma ler, né, da esquerda para a direita, né? Se fosse lá no Japão, né, seria da direita para a esquerda, né? Na Coreia, entre outros. Mas como a gente lê da direita para a esquerda, eu costumo, né, inverter. Observem que esse 220 vezes raiz de 2 igual a VP é a mesma coisa de VP igual a 220 vezes raiz de 2. São iguais, tá? Eu só inverti a posição. Bom, aí é só resolver essa equação, né, pessoal, que vai dar o quê? Né? Como ninguém aqui é um computadorzinho, né? Vocês podem usar o celular ou a calculadora, né? No caso aqui eu vou usar meu celular ou minha calculadora aqui. Vou colocar aqui 220 vezes 2, né? Raiz de 2, que vai dar o quê? 311,12, tá? Então aqui, ó, o valor de pico então vai ser 311,12 volts AC. Então esse é o valor de pico da questão. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Eu acho que eu... Não, professor, tá de boa. Tá ótimo, então. Deixa eu só apagar aqui as anotações. Aqui no slide também tem a resposta, viu, pessoal? Para vocês estudarem posteriormente, ó. Tudo certinho aqui para vocês. Mesmo resultado que eu obtive, né? Bom, vamos então, né, pessoal? Vou tentar aqui fazer rapidamente, né? Temos 10 minutos e tal. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Nossa aula termina 10h15, né? Vamos lá. Não sei se vai dar tempo, mas eu sempre gosto de mostrar aqui uma pequena prática, tá? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o Tinkercad, tá? Que eu vou ensinar vocês posteriormente, porque a gente não está com muito tempo agora. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a função senoidal na prática. Se a gente estivesse no laboratório, né, lá no IEMA, a gente iria usar um equipamento chamado gerador de funções. Tá? E um osciloscópio. E uma lâmpada também, né, para a gente verificar o circuito. Então, o gerador de funções é esse equipamento aqui, tá? Isso aqui é uma plataforma para simular equipamentos, tá? O gerador de funções é um equipamento que você gera funções periódicas, como eu mencionei. Pode ser uma função senoidal, uma função quadrada ou uma função triangular. Todas elas são senoidais, tá? A função senoidal é o que a gente vai estar trabalhando, porque é a tensão alternada aqui da corrente alternada brasileira, né, e mundial. Aqui a gente pode regular também a frequência, a tensão ou amplitude, né, do sinal, entre outros parâmetros. Vou iniciar aqui a simulação. Aí vamos interpretar
esse equipamento aqui, como se eu estivesse ligando ele em laboratório. Vocês vão ver aqui que eu consigo variar a frequência do equipamento, ó. Tá 1 MHz até 1 Hz, né? Consigo variar a amplitude, né? Que aqui a amplitude, se eu não me engano, é o valor eficaz desse equipamento. Eu acho que não é o valor de pico, pode ser também, mas a gente vai ver no gráfico. Então eu consigo variar, né? Eu vou deixar em 10, que eu acho que é o máximo aqui, ó. Deixar em 10 volts. Essa configuração, pessoal, é só um deslocamento, tá? Eu vou deixar em 0. Isso aqui não precisa... não precisa ter... É o deslocamento daquele... nos gráficos que a gente viu que começava em 0, né? Aqui é um deslocamentozinho que não precisa, tá? Vou botar aqui 0. Não se importem muito com essa questão aqui do deslocamento. Pronto, isso aqui é o meu gerador de sinal, eu vou deixar 1 Hz, né? 10 volts. O que é 1 Hz? 1 Hz aqui a gente está esperando um sinal que vai acontecer em 1 segundo, né? Um sinal senoidal que vai ter um período de 1 segundo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o positivo do gerador de sinal e ligar num equipamento chamado osciloscópio. O osciloscópio, ele é um equipamento para a gente verificar sinais elétricos, tá? Ele é um equipamento que você verifica o sinal pelo tempo e, no caso aqui, pela tensão, né? Então você vai verificar aqui o sinal pela tensão e pelo tempo, tá? Isso é um equipamento real, viu, pessoal? Que existe na prática. A gente só não pode estar fazendo na prática. Mas aqui, ó, a gente pega o positivo do gerador de função, ó, que está aqui representado pelo esse... Normalmente positivo é o vermelho, né? A gente representa pela cor vermelha. Então vou ligar aqui com o positivo, ó, do osciloscópio, que também está aqui na cor vermelha. Nesse programa eu posso também deixar aqui a cor do fio, né, que eu estou ligando vermelho, para ficar mais fácil a compreensão. E vou ligar agora o negativo, o negativo da fonte, mesmo processo do positivo, só que com negativo. Muda aqui a cor para preto também e pronto. Fiz a ligação, né? Agora eu vou iniciar a simulação para a gente ver o sinal. Olha só que sinal que está aparecendo aqui, né? Observem que esse sinal que está aparecendo aqui é um sinal, né? No caso, é quadrado. E a gente não está estudando sinal quadrado, né? A gente está estudando sinal senoidal. Aí o que você vai fazer? Você vai aqui no gerador de função e escolhe o sinal que você quer. Ó. Escolhi outro sinal aqui. Agora o sinal que eu escolhi, ó, apareceu um sinal triangular. Não é o que eu quero também ainda, né? Vamos aqui para o senoidal. Tá aqui. Observem, pessoal, que gerou um sinal senoidal agora. Eu coloquei na frequência de 1 Hz, né? E observem que o sinal demora quanto tempo aqui, ó, para executar o ciclo. Observem que aqui no osciloscópio você tem aqui embaixo 1 segundo. O que significa isso? Significa que todo esse espaço na horizontal aqui é de 1 segundo. Tá? Todo esse comprimento aqui é de 1 segundo. Tá bom? Então, o que está aparecendo aqui para mim é que esse sinal aqui está demorando 1 segundo para ser executado. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou variar a frequência, eu vou botar 2 Hz. O que vocês acham que vai acontecer em 2 Hz? Quantos sinais a gente tem aqui agora, pessoal? Quantos sinais senoidais? Quem poderia me dizer? 2 sinais, muito bem. Aqui o Abigail falou. Por quê, pessoal? Porque a frequência é 1 sobre período, né? Se nós temos 2 Hz, o período vai ser, ó, 2 igual a 1 sobre t. O período vai ser 1 sobre 2, vou fazer um pouco mais rápido por causa do tempo. 1 sobre 2 dá quanto? 0,5 segundos. Então, se o período é de 0,5 segundos, e aqui a gente está medindo em 1 segundo, quantos sinais vão ter? 2, né, pessoal? Porque aqui você tem um período de um sinal, que é 0,5,
e o período de outro sinal, que é 0,5. A soma deles vão dar 1 segundo. Então a frequência também é conhecida por ser a quantidade de sinais em 1 segundo. Tá? Se vocês não quiserem fazer cálculo, né, vocês podem só memorizar isso. Né? Claro que se a questão pedir, vocês têm que fazer, mas se eu colocar uma frequência de 60 Hz, significa que vai acontecer 60 vezes esse sinal senoidal. Lembrando que o sinal senoidal não é só esse ciclo positivo, é o ciclo positivo mais o negativo e depois ele vai se repetindo. Então eu vou colocar aqui 60 Hz para vocês verem que no caso de 60 Hz deveria ter 60 ciclos por segundo. O negócio fica um pouco difícil de visualizar, né? Deu pra ver aqui, ó. São 60 ciclos aqui. Tá? Vamos deixar aqui um valor que dá pra visualizar aqui bacana. Vamos deixar 10. Então teria que ter 10 ciclos, né? Então vamos contar aqui, ó. Daqui pra cá é 1. Daqui pra cá 2. Daqui pra cá 3. Daqui pra cá 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então é isso que eu queria demonstrar para vocês, que não é um conteúdo difícil, é bem simples na prática, né? Na prática aqui como vocês estão vendo. Então, frequência é a quantidade de ciclos por segundo, período, né, é a quantidade, é o tempo que leva para executar um ciclo. Então, se a gente quisesse o período de 10 Hz, né? O que a gente vai fazer? A gente acabou de fazer no caso, né? Período é 1 sobre frequência, que é a relação inversa. Então, o período aqui vai ser 1 sobre 10, que é igual a 0,1 segundo. Prova que isso é o período. Se daqui para cá leva 0,1 segundo, e você tem 10 sinais, você pega 10 vezes 0,1 segundo, que vai dar o quê? 1 segundo. Estão entendendo? Então tudo está relacionado aqui, tá, pessoal? O período é o tempo para fazer um ciclo e a frequência é a quantidade de ciclos em 1 segundo. Beleza? Então já tem 1 minuto aqui para o fim da aula, né, pessoal? Eu acho que deu para explicar, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar nesse 1 minuto, tá? Mas eu acho que ficou bastante claro, né? Era basicamente isso que é o objetivo da aula de hoje, tá bom? Beleza, então vamos ter que finalizar a aula, né, para não invadir o horário da professora. Então é isso, pessoal, né? Um bom dia para vocês e até a próxima aula amanhã.